Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te fazer um tour mostrando as principais plantas que eu cultivo dentro do meu quarto. Eu cultivo muitas plantas aqui dentro do meu quarto, elas ficam aqui muito bem, vivem, vão crescendo, então hoje eu quero te mostrar como elas estão atualmente, quais são essas plantas e vou te dar algumas dicas para o cultivo delas. Então acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos. E se você gostar do conteúdo de hoje, comente e me conta o que você achou, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e agora vem comigo. Olha só, tem então essa parte aqui que é a entrada ao lado da porta do meu quarto, onde eu gravo a maioria dos vídeos aqui do canal para vocês, né? Então tem aqui essa planta que já está aqui há um ano, que é o Ficus lyrata, gente. É uma planta que vocês amam, muitos de vocês que me acompanham gostam de ficus, eu também amo essa planta. E, gente, esse Ficus lyrata aqui, essa planta foi uma realização pessoal, porque eu tinha todos os ficus, né, até os mais raros, os mais difíceis, mas o Ficus lyrata mesmo tradicional, que é esse bem clássico, eu não tinha. Então há quase 2 anos, há um ano e meio eu comprei essa planta, bem pequenininha. Quando eu comprei ele, gente, ele não era nem desse tamanho aqui, ó. Ele era menor. Eu acho que ele tinha essa altura, era desse tamanho, né? Era uma planta pequena, né? E aí eu fui cuidando. Olha para vocês verem como eram as folhas. Essas folhas danificadas aqui, eu já comprei a planta assim. Então eu não cortei as folhas, eu deixei, porque olha para você ver. Por mais que algumas estejam danificadas, as folhas da frente vão tampando e vão cobrindo essas imperfeições. E aí, quando a gente observa mais de longe, a planta acaba escondendo, né, essas próprias imperfeições dela. E aí, olha como fica bonito, né? É uma planta com folhas muito grandes. Olha só, essa aqui é uma das maiores folhas da planta, gente. Olha para você ver o tamanho dessa folha, é muito grande. E elas podem alcançar até cerca de 35 centímetros de comprimento. Elas ficam realmente muito grandes. É uma planta muito vistosa, com formato de lira, né? Aquele instrumento musical, então ela tem todo um formato aqui bem interessante, por isso, né, também é denominada Ficus lyrata, né? As folhas, olha só, algumas são até bem delineadinhas mesmo no formatinho da lira. E aí, ela amou esse lugar, gente. Essa planta tá muito bem. Ela gerou muitas folhas novas, cresceu e ela vive nesse lugar desde que eu comprei essa planta. Essas duas folhas aqui são as folhas mais novas dele atualmente. Inclusive, elas são até mais verdinho claro. Eu sempre borrifo, né, a água nessas folhas aqui algumas vezes por dia, quando elas ainda são jovens e estão em crescimento, porque isso contribui para a expansão dessas folhas e para que elas fiquem cada vez maiores, né? E aí, para que elas realmente alcancem o máximo do auge que elas podem atingir. E aí, essa planta tem aqui um ferro, né, um arame, para que possa sustentá-la desde a base, já que senão ela fica, às vezes, um pouco mais flexível, principalmente quando esse caulezinho aqui ainda é fino, né, e mais maleável, mais flexível, quando a planta é mais jovem. E o caule dela mais aqui embaixo já é um pouco mais grosso, né, porque a planta já é mais desenvolvida, né, e aí com o tempo ele vai enrijecendo e vai ficando cada vez mais rígido mesmo, né? Com o crescimento da planta. E, gente, um grande diferencial para essa planta foi quando eu realmente plantei ela nesse vaso aqui auto-irrigável da Brota Company. É um vaso que realmente fez diferença no cultivo dessa planta, porque ficus ama água, né? Todos os ficus amam água. E esse vaso auto-irrigável foi muito estratégico e essa planta aqui gostou muito dele, porque antes ela estava num pote normal, como aquele ali, por exemplo, e ela às vezes ficava com sede, eu tinha que molhar muito a planta, até porque o substrato que eu uso é muito drenável, e esse vaso aqui auto-irrigável ajudou muito nessa planta, e por isso que ela também ficou realmente cada vez mais bonita, olha. Hoje ela já tem 1,70 m praticamente, ó, e ela tá muito linda. E ela realmente faz parte do cenário. Uma outra planta que eu tenho aqui e que não ficava nesse lugar, mas que acabou fazendo parte daqui, e eu quase não tô conseguindo tirar ela daqui mais, porque eu gostei dela como cenário, é a Pleumelifita.
é uma planta, né, que é arbustiva. Ela também está nesse vaso auto-irrigável bem grande da Brota Company. Ela também amou esse vaso, porque realmente, gente, eles são vasos bons que contribuem, né, para a auto-irrigação da planta. Não molha em excesso, né, mas as raízes permanecem ali com um certo grau de hidratação correta. E aí, gente, olha a beleza dessa planta. Ela é muito bonita. Ela tem um ar de planta tropical, né? Muito interessante. E ela também preenche bem o espaço aqui, contribuindo para os vídeos. Então, elas ficam muito bonitas aqui. São verdes, né? Então, faz o contraste interessante. Eu rego com frequência. Elas recebem muita luz aqui, porque o sol da tarde incide sobre a janela, mas não chega a incidir diretamente nessas plantas, mas elas recebem muita luz. Outras plantas que agora estou começando a cultivar aqui nessa prateleira, que vocês já devem ter observado em alguns dos últimos vídeos aqui do canal, são as jiboias, né? Os philodendrons, ou epiprenum, né? Aqui tem a jiboia Enjoy, que é essa variegada, olha só, ela é branquinha, ela é bem diferenciada, e aí eu coloquei elas nesses cachepôs. Essa aqui tá desse tamanho, ó, bem vistosa, com muitas folhas. E são plantas tropicais também, né? Gostam de bastante rega. Aqui o Philodendron Brasil, que é esse com folhinhas bem em formato de coração. Elas são bem delineadas, codiformes, né? Aqui a jiboia variegada tradicional, né? Áurea, que também acaba ficando às vezes mais esbranquiçada. E aqui que é a jiboia limão, ou neon, na verdade é a neon. Ela fica bem fluorescente, bem verdinha e linda. E aí a minha intenção aqui nessa prateleira é que essas plantas realmente fiquem pendentes, né? Elas também podem ser cultivadas como trepadeiras, e inclusive as folhas crescem bastante, aumentam de tamanho, mas aí eu quero que elas formem, né, uma parede, né, uma cortina natural com essas folhas lindas, né, para fazer um fundo bonito para os vídeos. Aqui embaixo, né, nesse local, ó, eu tenho os amioculcas e também espadas, ó. Tem espada de Santa Bárbara, que é essa variegada, com as bordinhas amarelas, é um vaso ali. Tem a espada verde de São Jorge tradicional, que na verdade são as dracenas, né? Já que elas mudaram de classificação botânica. E as amioculca black, que eu tenho nesse caso, que é essa linda, né? Com folhas bem brilhantes e essa planta bem destacada, né? Com essas cores negras. E tem essa vista linda aqui do meu quarto, gente, para essa mata preservada, que na verdade é um condomínio, né? Com algumas residências, que algumas ainda estão até em construção, mas muitas já estão prontas, inclusive. Eu tenho essa vista muito linda, né? E as minhas plantinhas aqui em frente a essa janela do meu quarto. Aqui eu tenho algumas plantas que se destacam entre as outras. Eu tenho, por exemplo, a Dracena godzefiana, tenho uma Glaunema Pride of Sumatra muito linda, bem desenvolvida, né? Tem agora também o Ficus Elástica Burgundy, que eu deixei nesse local, um Ficus Rubi, e principalmente hoje eu quero mostrar uma outra planta, né, que é muito boa para ambiente interno e que eu cultivo aqui nesse local, nesse espaço, que é a palmeira licuala. A palmeira licuala é essa palmeira leque, né? Olha essas folhas, ó, que parecem um leque. Se a gente faz um movimento, elas têm todo esse sanfonado ali nas folhas, fazendo esse movimento como se fosse realmente um leque. Por isso, palmeira licuala. A minha atualmente está com 5 folhas, né? E mais uma abrindo ali, ela tá em um vaso que não é muito grande. Eu cuido dessa planta, gente, ela só recebe muita luz, né? E a adubação regular, gente. Ela tem um crescimento bom, tá? Ela tem pra mim, ela tá crescendo bem até, mas é uma planta que não cresce tanto. Ela demora, às vezes ela fica mais estagnada, mas aqui ela tá crescendo bem porque ela recebe muita iluminação. E é uma planta muito ornamental, muito decorativa, boa para ser cultivada em ambientes internos, inclusive dentro dos nossos quartos, né? E um outro grupo de plantas que eu tenho aqui dentro do meu quarto, que eu já cultivo aqui por algum tempo, né? Na verdade, por muitos anos e por toda a vida dessas plantas, são os antúrios, né? Os antúriums folhagens, né? Caracterizados por essas folhas aqui marcantes em formato de coração. Inclusive, esse aqui é um Anthurium magnificum
espécie com pecíolo quadrado, né? Tem também Anthurium clarinervium, Anthurium veit, que está com muitas folhas atualmente, inclusive folhinha nova. Tem aqui o Anthurium forget, que é essa lindeza, essa planta muito bonita que eu adoro. Philodendron gloriosum aqui, que também é uma planta, né, para ambiente mais sombreado. Então, essas são as plantas que eu tenho aqui dentro do meu quarto. Olha só, a coleção de Anthuriums. E é isso, essas aqui são as plantas que eu cultivo dentro do meu quarto há muitos anos. E, gente, para vocês verem, é possível ter plantas diferentes dentro do quarto. Tanto plantas, né, de locais realmente mais sombreados, como as jiboias, né, os Anthuriums, e também plantas mais arbóreas, como o Ficus lyrata. Mas cada planta, né, em seu devido lugar, respeitando, né, as necessidades básicas de cada uma delas, principalmente com relação à luz, é possível cultivar sim e ter planta, né, em diversos espaços da nossa casa, né? Então aproveita, curte esse vídeo se você gostou do conteúdo, comente, me conta o que você achou, compartilha com outras pessoas e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito para acompanhar os próximos conteúdos. Um abraço para você e até o próximo vídeo.